Será que o homem ou o ser humano é filho de Deus? Bom, se for perguntado isso a um cristão ou a qualquer pessoa que crê em Deus, ele vai dizer com toda certeza, categoricamente, que ele é filho de Deus. Porém, quando nós buscamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a resposta para essa pergunta, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, que isso não é uma verdade completa. Por que eu falo isso? Porque lá no primeiro livro, eu vou citar alguns versículos aqui para a gente compreender melhor, mas lá no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis, ou seja, o livro que fala da origem de todas as coisas, da criação de todas as coisas, dos seres viventes, e também a criação do homem, tá? Como um ser vivente. No versículo 26 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. E o verbo aqui usado, como nós vemos, é o verbo fazer. De você pegar algo que não existe, através de uma imaginação, de uma ideia sua, você criou aquele projeto e faz aquilo que você idealizou e faz aquele projeto, aquilo que não existia. Da mesma forma, o 27 vai falar que Deus criou o homem, né? Macho e fêmea os criou. Veja que o verbo utilizado aqui é criar, que é sinônimo do verbo fazer. Então, a priori, a gente já entende que o homem, ele é um ser criado por Deus, ou seja, ele é uma criatura criada por Deus, assim como as demais criações de Deus, das demais criaturas de Deus. Agora, você pode perguntar, mas então o homem não é filho de Deus? Não, o homem não é filho de Deus. O homem é criatura, o ser humano é criatura de Deus, conforme está em Gênesis capítulo 1. Agora, o homem pode se tornar filho de Deus? A Bíblia também responde e diz que sim. Porque lá no capítulo 1 de João, do livro de João, do evangelista João, ele vai dizer que Jesus veio para o que era seus, porém os seus não receberam. Quem são esses? Os judeus, porque Jesus era judeu. E João vai continuar dizendo, mas todos aqueles que receberam, ele lhes deu o direito de ser feitos filhos de Deus e ser chamados filhos de Deus. Bom, então nós já entendemos aqui que o homem, o ser humano, ele pode se tornar filho de Deus. Porém, o homem ele não é filho de Deus. O homem é criatura de Deus. Ele é criado, foi criado por Deus. E é tão certo que lá no capítulo 16 do livro de Marcos, versículo 15, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, onde ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é assim? Versículo 15. Veja que Jesus dá uma ênfase. Pregar o evangelho a toda a criatura. Quem são essas criaturas? Somos nós, seres humanos. E Paulo, ele vai falar de algo muito interessante. Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos, onde ele diz que nós podemos nos tornar filhos de Deus, mas de que forma? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A partir do momento que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos agora filhos de Deus, assim como João fala no capítulo 1. No capítulo 8, que Paulo escreveu aos Romanos, ele vai deixar isso bem claro. Qual é a forma que o ser humano se torna filho de Deus? Vamos ler capítulo 8, versículo 14 ao 17. 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai.
O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Veja o que Paulo fala, e ele dá ênfase no versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, por outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então Paulo está deixando bem claro aqui que o ser humano ele pode se tornar filho de Deus. Porém, um filho adotivo de Deus, por adoção. Porque ele deixa bem claro que o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Agora, Paulo também vai deixar bem claro que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura. Veja que interessante. Paulo está deixando bem claro que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser uma nova criatura. E ele acrescenta e diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora você pode perguntar, mas e Jesus, Jesus Cristo? Ele não é filho de Deus? Sim. E eu acrescento mais. Segundo João, no capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, quem prega, quem lê a Bíblia, versículo 16, João vai escrever dizendo o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João está deixando bem claro aqui que o único Filho de Deus chama-se Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não foi criado por Deus. Jesus Cristo foi gerado por Deus. Veja que há uma diferença entre ser criado e ser gerado. Ser gerado é diferente de ser criado. Por quê? Porque ser gerado, você surgiu de algo que já existe. Ser gerado quer dizer que tem a mesma natureza e a mesma essência. E é tão certo que a Bíblia vai nos falar lá em Mateus, no capítulo 1, quando vai falar do nascimento de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o anjo vai aparecer a José. E vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, no capítulo 1 de Mateus, está sendo bem claro aqui que Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado por Deus. Agora, uma coisa tem que ficar clara, é que muitas vezes há uma confusão de interpretação, de entendimento. Jesus, como homem, ele foi gerado por Deus, como homem. Porque nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Agora, quando nós falamos que Jesus Cristo, com a natureza divina, ele é Deus. Então, como Deus, ele não foi gerado. Jesus, segundo a Bíblia, ele é o princípio de toda a criação. Toda a criação foi criada por ele e para ele. Então, é isso que nós temos que entender, que muitas vezes gera uma confusão de entendimento. Jesus, como homem, ele foi gerado por Deus, como está em Mateus, capítulo 1, gerado pelo Espírito Santo. Mas como Deus, Jesus sempre existiu. Jesus é antes de todas as coisas. Jesus é o princípio de todas as coisas. Tá? Isso é que a gente tem que entender. Então, o único Filho de Deus, segundo a Bíblia, meus queridos, é Jesus Cristo. Porque Jesus não foi criado. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E o escritor aos Hebreus, ele vai deixar bem claro isso, da natureza humana de Jesus. Lá no capítulo 1,
de Hebreus, ele vai falar sobre Jesus como o Filho de Deus sendo superior aos anjos. Nós vamos começar aqui do versículo 3, onde fala da seguinte forma: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. De quem o escritor de Hebreus está falando? Está falando de Jesus Cristo. Está falando de Jesus Cristo. E ele diz mais: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. O escritor de Hebreus está falando da natureza humana de Cristo, não da natureza divina. O 5 vai dizer: porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Olha aí o que o escritor está falando. Deus faz uma pergunta: porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E quando outra vez introduz o mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, está deixando bem claro que Jesus, mesmo sendo homem, sendo gerado por Deus, como nós estamos vendo aqui em Hebreus, ele ainda se torna superior aos anjos, porque os anjos foram criados. Os anjos não foram gerados. Jesus Cristo, sim, foi gerado. Então, o ser humano, o homem, apesar de ele ser criatura de Deus, ser criado por Deus, ele pode se tornar filho de Deus. Pedro, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele vai dizer que nós, quando aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, mas não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Então, para que nós entendamos, todos nós entendamos, enquanto o homem, como criatura, não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ele é apenas uma criatura. Mas a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, ele passa a se tornar filho de Deus por adoção. Pois o único filho de Deus é Jesus Cristo. Como homem, ele foi gerado. Todavia, como Deus, ele sempre existiu, antes de todas as coisas. Então é isso que eu quero deixar com mais esse vídeo. Espero que todos possam ser enriquecidos por mais esse tema. Deus abençoe a vida de cada um.